Meu nome é Adriele. Eu fui aluna da última turma do Mulher Única, da turma da Sabrina e da Selma. E esse curso foi muito forte para mim. Queria ler uma passagem da Bíblia que é uma que me marca muito. Lucas 15, versículo 3. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Primeiramente, eu nunca imaginei dar meu testemunho na igreja. Eu nem achei que a história da minha vida fosse boa o suficiente para tocar o coração de alguém. E esse curso de Mulher Única, inclusive recomendo muito para vocês. Depois desse curso eu venho colhendo muito, com muita abundância, em todas as minhas mudanças e transformações. Meu marido participou ativamente, tudo que eu aprendia eu levava para casa e falava para ele. Então, teve uma aula que eu me identifiquei muito com uma pequena história contada no capítulo estudado, que era sobre um homem que tinha uma vida extremamente mundana, que se apaixonou por uma moça religiosa. Ela é educada moralmente com os princípios cristãos. E eu me identifiquei muito, porque eu era a mundana da história. Eu me apaixonei pelo meu marido no primeiro abraço que ele me deu. Logo começamos a namorar. Foi tudo muito rápido e intenso. E minha vida começou a mudar a partir daí. A partir do primeiro dia de namoro. E até hoje continua assim, graças a Deus. Pode parecer até clichê, mas o Luiz foi o maior presente que Deus me deu. Meu marido é o maior instrumento de Deus para transformar minha vida todos os dias. Eu voltei para a igreja, tive início de um dos processos mais difíceis da minha vida, desaprender tudo o que eu sabia. O pastor Varnês, que é da outra igreja, que eu era da Presbiteriana Renovada da Santa Maria, aí agora a gente veio para cá, ele passou uma barra muito grande comigo, com minha cabeça dura, e hoje ele é uma das pessoas mais especiais da minha vida. Quando o Luiz me conheceu, eu não conhecia ele ainda. Ele era amigo do meu irmão. E nessa época eu era uma pessoa muito rebelde. Desde minha adolescência. Minha vida era contrariar meus pais, principalmente meu pai, e fazer tudo o que ele não queria que eu fizesse. Desde criancinha eu batia muito de frente com meu pai. E por isso eu apanhei muito. Eu era muito, muito difícil. Além disso, eu me sentia muito excluída depois que meus irmãos ficaram maiores. E meu pai não me levava mais para os passeios que ele me levava antes. Ele passou a levar meu irmão. E isso quebrou muito meu coração e eu fiquei pior. A família do meu pai sempre foi muito evangélica, mas eles nunca seguiram realmente a palavra de Deus. Então, eu nunca tive exemplos assim de cristãos na minha família. Era muito mais religiosidade mesmo. E eu não queria ser como eles. Eu participei da igreja quando era adolescente, fui batizada, mas logo eu saí pela minha imaturidade, pela falta de conhecimento, e me revoltei mais ainda.
E assim eu comecei a minha busca para preencher o vazio. Eu comecei a namorar muito nova, conheci o sexo muito nova. Na primeira oportunidade de morar junto com alguém, eu fui. Quando eu terminei esse relacionamento, eu fui fazer literalmente tudo que eu não tinha feito ainda. Eu morava sozinha, trabalhava e pagava minhas contas. E assim começaram os finais de semana de festas, bebidas, drogas. Eu usei tudo que aparecia na minha frente. Não durou muito. Eu sempre tive uma sensibilidade espiritualmente falando. E logo fui buscar religiões espíritas. Seitas. Fui para ver se eu me encontrava, que eu não conseguia me encaixar em nada. Na verdade, eu acho que eu queria que algo me encontrasse, né? Eu não queria fazer nenhum esforço, eu queria que algo me preenchesse ali no primeiro momento. Então, eu passei anos nessa busca. Entrei em muitos relacionamentos problemáticos. Com homens. Entrei em relacionamentos também com mulheres. Tudo isso na busca para preencher o vazio. Eu cheguei a morar e tentar construir a vida com uma mulher por 5 anos. Início de 2019, eu sofri um pequeno acidente que fez esse relacionamento simplesmente desmoronar. Eu parei de participar de todas as atividades religiosas que eu participava. E, por causa disso, eu entrei numa depressão pós-traumática, juntamente com a ansiedade, que eu já era bem aflorada. E esse 2019 foi um ano muito difícil para mim. Foi bem caótico. Nesse ano eu morava no mesmo lote que meus avós. Eles me deram uma partezinha lá, eu morava numa kitnet. E muitas vezes, quando eu ficava sozinha, eu pensei em tirar minha própria vida. Porque eu não via sentido em nada. Mas eu sempre pensava que quem iria me encontrar seria a minha avó. E eu não queria que ela passasse por isso. Eu também mal falava com meus pais, mal falava com meus irmãos. E minha vida não ia para frente. Tudo era empacado. Minha vida profissional, minha vida emocional, minha família, nada ia para frente. E a minha mãe, ela falava uma frase para mim, falou por muito tempo, que quando ela achava que eu estava indo, eu morria na praia. E minha vida por muitos anos foi assim. Início de 2020, eu planejei me mudar para uma fazenda da minha família, na Chapada dos Veadeiros, que é muito isolada de tudo. É 40 quilômetros de estrada de chão. Bem difícil, é bem remoto lá. Eu pensei em mudar para lá e viver do que a terra dá. De largar tudo. Tudo e todos. E bem no início da pandemia, eu conheci o Luiz. E eu não quis mais ir para a Chapada. Provavelmente lá eu não sobreviveria por muito tempo sozinha. Eu estava muito apaixonada pelo Luiz e deixei essa vontade para trás. E aos poucos, o meu amor pelo Luiz me trouxe o amor de Deus. E eu comecei aos poucos a ir desapegando de mim. Foi muito dolorido, mas Deus, em sua infinita misericórdia, me colocou nos ombros e disse: alegrem-se, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Eu me reaproximei dos meus pais e dos meus irmãos como nunca. Eu tenho um relacionamento que eu nunca tive na minha vida com a minha família. Deus frustrou os planos de Satanás na minha vida. Deus me mostrou o verdadeiro valor que tem a família. Eu estava morta e aprisionada. Mas Deus me deu a vida e a liberdade. E eu me torno cada dia mais amorosa, mais paciente, mais temente à palavra de Deus. E quanto mais eu amo e conheço a Deus, mais eu amo meu marido,
mas eu me reaproximo das pessoas que realmente importam e me afasto naturalmente das que não me acrescentam. Mas eu sinto a verdadeira felicidade e minha vida flui. Tudo na minha vida fluiu a partir daí. Logo quando eu voltei para Deus, eu ouvia muito sobre ser convertido, de ser nascido de novo. E depois de muito escutar isso, hoje eu não sei explicar em palavras o que eu sinto, mas eu tenho a certeza que eu nasci de novo. E o meu processo durante o curso tratou coisas que eu ainda não estava enxergando, para que eu pudesse estar mais perto do Senhor. Para eu ser a mulher, a filha, a esposa, a irmã, a amiga que Deus me criou para ser. Não o que eu queria ser.